Ficar mais claro, então, as diferenças entre planta C3 e C4, bem como o fato da C4 ser mais eficiente que a C3, né? Vamos ver quais são as diferenças existentes entre elas. Com relação, por exemplo, à anatomia foliar, observem aqui que eu tenho o corte transversal, né, de folhas de planta C3 aqui e aqui de planta C4. Então, anatomicamente, a diferença que existe é que aqui, ó, nas células da bainha, que são as células que circundam aqui os feixes vasculares, nas plantas C3, nestas células não existem cloroplastos, enquanto que nas plantas C4, observem aqui que nessas células da bainha os cloroplastos estão presentes. Então, na planta C3, o processo vai ocorrer então somente aqui nas células do mesófilo. Outra diferença está relacionada ao mecanismo de fixação, né, do gás carbônico, que inclusive já foi explicado, né? Mas vamos frisar, vamos enfatizar. Nas plantas C3 só ocorre o ciclo C3, que também é chamado de ciclo de Calvi, e o processo ocorre só numa célula, no caso aqui são as células do mesófilo. Já na planta C4 ocorrem 2 ciclos e cada ciclo ocorre num tipo de célula. Então, na célula do mesófilo ocorre o ciclo C4 e nas células lá da bainha, né, do feixe, dos feixes vasculares, vai ocorrer o ciclo C3. O gasto energético para fixar o gás carbônico na fase bioquímica, ele é diferente entre plantas C3 e C4. As plantas C3, elas gastam menos ATP quando comparado com as plantas C4. No entanto, como as plantas C4 conseguem evitar a fotorrespiração por causa do mecanismo de concentração de CO2 lá nas células da bainha, que impedem que a enzima rubisco atue como oxigenase, ou seja, faz com que a planta seja muito mais eficiente fotossinteticamente, né? Ela produz uma quantidade maior de açúcar, esse gasto maior, então, é compensado, né, em função disso. Aqui nós temos um quadro comparativo entre planta C3 e planta C4, com relação a alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é a fotorrespiração. Bom, nós já vimos que em planta C3 a fotorrespiração acontece e isso representa mais que 25% da fotossíntese bruta. Ou seja, uma grande parte, né, do que é produzido no processo fotossintético é perdido por meio da fotorrespiração. A fotossíntese bruta é a fotossíntese líquida mais o que é gasto no processo respiratório, ou seja, tudo mesmo que é produzido no processo fotossintético. Lembrem-se, né, que lá na que a fotorrespiração é a perda de carbono. Os carbonos da ribulose 1,5-bifosfato, que é o composto inicial que se junta com o CO2, eles vão ser utilizados para produzir o fosfoglicolato, que é um composto inútil para a planta. Lembrem-se que a fase bioquímica ela é um ciclo, né, que é também chamada de ciclo de Calvin. Como um ciclo, o composto que inicia é o composto que termina. Então, a ribulose ela precisa ser regenerada. E para ocorrer essa regeneração, gasta energia, né? Gasta carbono. Então, a fotorrespiração gasta todo esse esforço que a planta faz, né, para produzir, então, esse produto, né, essa ribulose. Outro parâmetro é o primeiro composto estável, né? Nas plantas C3 é um composto de 3 carbonos, o ácido fosfoglicérico. Nas plantas C4 é um composto de 4 carbonos, o ácido oxalacético. O ácido 3-fosfoglicérico pode ser também chamado de fosfoglicerato, que é o termo que eu tenho utilizado. E o ácido oxalacético também pode ser chamado de oxalacetato.